5, 4, 3, 2, 1. Gravando. Fala, meu lindo. Fala, minha linda. Eu sou o professor Rodrigo Pensador e esse é o canal X, História e Educação. Partiu filosofar? Vamos falar um pouquinho sobre Maquiavel, a sua principal obra. Vamos comentar. Você topa? Falar sobre a obra O Príncipe, que é um dos autores que sempre cai no vestibular ou no Enem? Quer saber o que você pode colocar de argumentação nas redações? Você que é um aluno curioso e que ama a filosofia, quer compreender por que a política é como é? Não tem como entender hoje a política sem entender Maquiavel. Se você quer entender o que é Maquiavel, o que pensa Maquiavel, quem foi esse filósofo tão importante do século XV, dá um curtir no nosso vídeo, compartilhe as nossas ideias, dê a sua sugestão e dicas aí para a gente estar sempre aperfeiçoando o nosso canal. Depois da vinheta, vem com a gente. Roda! Meu lindo, minha linda, nós vamos falar hoje sobre um filósofo que foi o pai da ciência política no século XV. Professor, pai da ciência política? Sim, esse filósofo italiano do século XV tinha um cargo no governo Médici e ele criou uma obra muito famosa que é O Príncipe. E essa obra, O Príncipe, muito daqueles que relatam essa história, muitos especialistas sobre Maquiavel, diz que ele queria reconquistar o seu cargo, né? E é como se fosse uma tentativa de bajular, né, o rei da época para reconquistar o seu cargo na cidade de Florença, certo? Na Itália. Mas o mais importante que eu quero que vocês prestem atenção é o seguinte: por que ele foi considerado o pai da ciência política? Pai da ciência política porque ele foi o primeiro a estudar a política pela política, ou seja, a forma do governante agir deve ser pautada pela uma análise realista, por uma análise da história. Ele vai criticar Santo Agostinho, vai criticar de maneira indiretamente, né, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e sobretudo Platão e Aristóteles, ou seja, a ética antiga e medieval é uma furada, não funciona como deveríamos agir. Por isso que nenhum governo deu certo, pautada nas formas ideais. Porque aquilo que Platão e Aristóteles coloca como forma ideal de governo, nós temos que ser justos, nós temos que pensar no bem comum, não funciona. A prova que ele dá é que ele conhece a história dos principais governos que conseguiram se consolidar e permanecer no poder por muito tempo. Sabe qual foi a atitude que ele mais viu nos governantes que mais conseguiram ficar vários anos no poder, várias décadas? Não era aqueles que associavam a ética com a política, ou seja, tem que ser bonzinho, tem que ser justo, tem que pensar no bem comum, não. Muitas vezes, e a maioria das vezes, os governos que mais ficaram no poder foram os governos vistos como tiranos, como mau, como antiéticos, como imorais. Ou seja, não funciona essa teoria idealista. O que o Maquiavel está inaugurando? O realismo político. Por isso que ele é considerado o pai da ciência política, porque ele vai estudar a política como ela é e não como ela deveria ser, porque não funciona, não funciona. Uma outra característica do pensamento de Maquiavel, olha aqui, ele é utilitarista. Ele vai explicar de maneira prática como deve agir o governante. Então, na sua obra, você pode ver aqui a obra dele, tá? O Príncipe, ele vai responder a seguinte pergunta: como devemos conquistar e manter o poder? Então, para aqueles que querem ser governantes, chefe de Estado, é uma dica, é um manual prático, um guia de como conquistar e manter o poder. Como que a gente pode conquistar e manter o poder, professor? Veja, é por isso que o termo maquiavélico muitas vezes é distorcido, né? Mas cabe muito bem nessa situação, por quê? Porque ele vai separar a ética da política. Para ele, não que eu tenho que ser imoral, não é isso. Eu tenho que ser moral, sim, mas a moral, a ética, só vai ser utilizada se isso contribuir para que eu conquiste ou permaneça no poder. Se eu tiver que mentir, eu vou mentir para a população. Se o único caminho for para que eu consiga manter no poder a mentira, eu vou ser mentiroso. Se tiver que corromper, eu vou me corromper.
Por quê? Não adianta eu ser ético e não entrar no governo. Existem hoje partidos no país que não conseguem ascender o governo. Vou dar um exemplo. O PSOL, o PSTU são partidos que não aceitam dinheiro sujo, dinheiro de caixadores, dinheiro de financiamento de empresas. Mas eles não conseguem assumir o poder. Então isso prova que eles não conseguem conquistar o poder e nem manter o poder. Ou seja, os governos que caíram, os governos que não conseguiram se manterem no poder, foi porque não leram Maquiavel. E por Maquiavel existem duas coisas, não esqueçam, meus lindos, eu vou falar pertinho de vocês. Existem duas coisas que mantêm um governante no poder. É a virtude e é a fortuna. O que é a virtude? É a capacidade do governante de ler as circunstâncias, o momento histórico e tomar uma atitude eficaz que faça com que ele permaneça no poder. A fortuna não é dinheiro, não é riqueza, velho, calma. O senhor tem que ser rico. Não, é a sorte. Mas a sorte é um dos fatores que ajudam. E a sorte geralmente está de acordo com aqueles que têm virtude, que seria virtude em grego, mas não é virtude no sentido ético. Virtude no sentido de entender a circunstância e tomar a melhor decisão. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine se Platão estivesse coordenando um time e o Maquiavel estivesse coordenando um time. Entendam o time de futebol como se fosse a política, o esquema tático como se fosse a atitude e a ação dos políticos. Platão já estaria brevemente, de maneira antecipada, com o seu plantel escalado, porque ele vai escalar o seu time como deveria ser, ou seja, antes do jogo ele já sabe o que ele vai fazer. Maquiavel não, ele vai mexer nas peças, nos jogadores de acordo com a circunstância. Por que vocês acham que na hora da campanha política tem candidatos, né? Como o nosso prefeito aqui em Curitiba, ele não falou que ia aumentar a passagem, o Rafael Greca. Então, mas quando ele assumiu o governo, ele o que aumentou a passagem. Ele agiu de maneira ética? Não. Mas por que ele fez assim? Porque quem financia a campanha dele é quem? São os donos do transporte coletivo de Curitiba. Assim acontece com o lixo e com outras capitais e também com outros governos. Então deu para entender? Se ele fosse honesto, verdadeiro, se ele associasse a ética com a política e falasse: eu vou aumentar a gasolina, eu vou aumentar, no caso aqui da prefeitura de Curitiba, eu vou aumentar a passagem, ele não seria eleito. Ser ético nem sempre me garante o poder, mas eu tenho que saber usar quando me favorece. Outra ideia de Maquiavel, que tem a ver com a virtude, além dessa ideia, é qual? As boas ações devem ser feitas de maneira pausada, aos poucos, para melhor serem sentidas. Isso é o Maquiavel que está falando. As coisas ruins têm que ser feitas no começo do governo e rápido, todas de uma vez, para o quê? Serem pouco sentidas. Então, se eu fizer 1000 coisas ruins durante o meu governo e 2 coisas boas, mas essas 2 coisas boas eu fizer aos poucos, dá uma impressão de que eu estou sendo muito mais um bom governante do que um mau governante. Eu consigo manipular a opinião pública de acordo com essas atitudes. Professor, mas o Maquiavel é mau. Não é que ele seja mau, é que para ele só funciona a política desse modo. E por que só funciona desse modo? Porque a maior parte da população é uma massa vulgar, ignorante, que não está nem aí para a política, no qual as pessoas só pensam nos seus próprios interesses. Tem uma outra frase maravilhosa de Maquiavel que é assim: é preferível ser temido do que amado. O ideal é que o governante desperte o amor e o temor, mas se ele não puder combinar os dois, que ele seja temido. Sabe por quê? Porque o amor transforma-se no ódio, e o ódio é uma das coisas mais graves que faz com que o governo caia, que o governante perca o poder. O que aconteceu com o PT aqui? O Lula saiu do governo com quase 90% de aprovação, 80 e poucos por cento de aprovação. As pessoas amavam o PT. Tanto é que ele se reelegeu e elegeu a Dilma. E aqui, sem defender ou criticar, eu estou usando isso como um parâmetro para analisar a ideia de Maquiavel. Só que eles não tiveram virtude depois. Por quê? Eles despertaram o ódio. Né? A mídia começou a falar de corrupção, eles não conseguiram trabalhar e tirar essa imagem. E fez com que tivessem ódio do PT e o PT caiu. Né? A partir do governo da Dilma veio o Temer, né? E hoje o atual presidente. Deu para entender? Faltou essa virtude.
Mas o Maquiavel vai dizer, não importa se você é honesto ou não, o importa é que você aparente ter a característica de idôneo, de sério, de honesto. Então, se eu quero conquistar a população, por mais que eu seja infiel com a minha esposa, eu tenho que tirar uma foto com ela, mostrando que eu sou família. Porque se ele é um bom pai, ele será um bom governante. Estão conseguindo entender? Eu tenho que mostrar eu abraçando meu filho, por mais que eu deteste meu filho, né? Então eu tenho que mostrar que eu sou um bom pai, e essa característica vai ser transferida pela ideia que vocês terão de mim enquanto governante. Essas são algumas das ideias do Maquiavel sobre a política, que dá para vocês utilizarem inúmeros exemplos do que acontece hoje. Eu vou dar mais um exemplo. Todos nós sabemos que do ponto de vista ético, a saúde e a educação é a prioridade. Mas por que os governantes insistem em priorizar tapar buraco, pintar a pista, do que valorizar o salário de um professor, colocar um projetor numa escola? Por quê? Primeiro que os alunos que estão na escola pública não votam. Quem que anda na rua? Seja rico, que anda de carro, ou seja pobre, que anda na calçada ou a pé, a visibilidade dessa obra é muito maior do que a educação e a saúde. A saúde, por exemplo, são poucas pessoas que ficam doentes. Se não tem dinheiro para tudo, eu vou priorizar não aquilo que é ético, porque isso não me garante conquistar e manter o poder, o Maquiavel vai falar. Os governantes que ficaram no poder são muitas vezes aqueles que o quê? Que são antiéticos. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ser imoral. Eu vou o quê? Se para eu permanecer no poder, eu puder escolher entre ser ético e não ético, é claro que eu vou ser ético, claro que eu devo falar a verdade. Mas se eu falar a verdade e isso me custar o governo, me custar o poder, eu devo abrir mão dos princípios éticos. Porque para estar na política, primeiro eu tenho que pensar no interesse individual. Porque segundo Maquiavel, os homens são egoístas e são levados pelos impulsos egoístas. Deu para entender? Eu tenho que evitar despertar o ódio. Eu tenho que evitar tomar a riqueza dos ricos. Por isso que não é feita a reforma tributária no país. Por que vocês acham? Porque isso vai despertar a ira dos ricos e eles vão tirar o governante do poder. Foi o que aconteceu com os governos anteriores, que sofreram um golpe aqui no país, mesmo um golpe democrático. Né? Por quê? Porque não estava sendo feitas reformas que beneficiassem os ricos durante uma crise econômica. E quem vai ter que pagar é o pobre, porque o pobre, ou seja, não só o pobre, mas como aquele que não é esclarecido, ele não vai saber que está sendo alienado, dominado. Por isso que, segundo Maquiavel, eu devo agir muitas vezes de maneira imoral. Por isso que ele separa a ética da política. Entendam? A própria política, ela vai desenvolver alguns princípios próprios que devem nortear a ação do governante. Então, para ele, Maquiavel, ele criou esse manual que é o Príncipe, que ajuda os governantes a saberem a tomar decisões de maneira correta. Então, quanto mais eu conheço a história dos governantes, quanto mais eu tenho conhecimento do que aconteceu no passado, maior é o meu parâmetro e minha chance de ser um governante com virtude, que saiba agir de acordo com as circunstâncias e também contar com a sorte. Claro que é importante. Por que vocês acham que o Lula conseguiu desenvolver um bom governo no seu primeiro e segundo mandato? Porque a crise dos Estados Unidos, a crise econômica em 2009 e 2008, não chegou no Brasil. Coisa que a Dilma já não teve essa sorte. Então, a Dilma não contou com a fortuna, não teve virtude para conseguir o quê? Negociar com o Congresso. Por que ela caiu em termos de impeachment? Porque ela não comprou os governantes, ela não foi imoral. Mas do ponto de vista da política, ela não teve virtude, diria Maquiavel. Deu para entender? Agora, já o Temer, para não sofrer o impeachment, ele comprou, subornou o quê? Os políticos para votar a favor da sua absolvição. Então não passou o impeachment contra o Temer. Ele foi imoral? Foi, mas isso ajudou ele a conquistar e manter o poder. Deu para entender? A ética que move a política são outros princípios. É o princípio da própria política. Por isso, Maquiavel foi o fundador da ciência política. E esse foi a nossa análise filosófica sobre Maquiavel, a sua obra O Príncipe. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários aqui embaixo. Dá o seu joinha, compartilhe o nosso vídeo. E a próxima aula vamos falar sobre os filósofos contratualistas, velho. Se você está fazendo direito, pensa em fazer direito, quer entender qual que é a origem do governo e da política e do Estado, não perca o próximo vídeo. Eu sou o professor Rodrigo Pensador. E esse
é o canal Xi, História e Educação, feito para você, por você e para mais ninguém. Um forte abraço do professor Rodrigo Pensador.